Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição da Tertúlia ao Ataque, aqui na quarentena da bola, e como de resto fiz questão de enaltecer na promoção do programa de hoje, com grande felicidade minha, dos Ricardos, do João Paulo, que se vai juntar já daqui a pouco a nós, por finalmente termos connosco um companheiro de luta, de caminhada nestas nossas tertúlias, o António Duarte, do Sporting Clube Braga. Agradecer também ao Pedro Duarte por ter ajudado o António a estar hoje connosco, é uma grande felicidade, e por isso, António, antes de mais, assim se impõe, bem-vindo finalmente aqui ao nosso espaço. Boa tarde, cumprimentar esta amizade profunda de eloquência. Queria começar por saudar o painel, o Ricardo Silva, do Vitória Sport Clube, o Ricardo Monteiro da Silva, do Boa Vista, e o João Paulo, que ainda não está no ecrã, do Leixões. Também não queria perder a oportunidade, porque me parece de registro este espaço de liberdade que nós sempre fizemos, ou colocámos em referência, de saudar também com um abraço profundo o José Carlos, o André Beloso, o Paulo Silva, o Rui Matos, todos aqueles que também foram nossos companheiros de estrada em momentos da rádio. Queria também aproveitar este momento para saudar o Rémulo, um ícone da comunicação em liberdade, e até gostava de sugerir aqui aos meus companheiros de painel de fazer, se calhar, uma petição para o sócio 2253, meu consórcio do Sporting Clube Braga, que tantas e tantas vezes coloca medalhas, como diz o Ricardo Monteiro da Silva, a alguns indigentes. Gostava que este meu associado pelo menos pudesse tirar uma selfie contigo, Rémulo, porque era de inteira justiça. Muito obrigado, e só com essa introdução estávamos mesmo com saudades, não há nenhuma dúvida. Ricardo Monteiro da Silva, que até já se tinha proposto a ir a Braga de propósito para ter o António Duarte, felizmente não foi necessário, já está connosco o António Duarte, o Ricardo Monteiro da Silva também do Boa Vista, que a semana passada por questões profissionais não pôde estar presente, já lá vamos. O Ricardo Silva, que está em direto do seu local de trabalho, a Barbearia Bela, em Santo Tirso, é uma tradição já familiar. Eu e o Ricardo Monteiro da Silva hoje tivemos a felicidade de inaugurar o espaço depois da quarentena, e por isso é que já aparecemos aqui um bocadinho menos feios que o habitual, não é? Foi culpa ali do Ricardo Silva e da sua maestria nesta arte de cortar o cabelo. Mas nós estamos a ouvi-lo, António Duarte, não se preocupe. Ora, muito bem. Vamos, antes de mais, Ricardo Monteiro da Silva, estiveste ausente a semana passada e querias dizer qualquer coisa, porque estiveste ausente, mas estiveste a assistir. E, portanto, querias dizer alguma coisa antes de avançarmos para os próximos temas. Sim, antes de mais, e primeiro, antes desse ponto prévio, queria mandar uma enorme saudação ao António Duarte. É um prazer e um gosto tê-lo connosco novamente. Uma pessoa com quem criei uma amizade e tenho uma estima muito grande. O Ricardo Silva, de manhã, já estivemos com ele, já fez o trabalho dele, eu também fiz o meu, paguei-lhe o café, portanto ficou tudo bem. Gostava só de deixar aqui um ponto prévio em relação ao programa da semana passada. Primeiro dizer que não me calaram, não tive medo de cá vir. Eu hei de continuar a dizer aquilo que penso, quer as pessoas gostem, quer não gostem, mas conforme fui podendo assistir a espaços, lembrei-me de uma coisa que já sigo, que é um sonho meu já há muitos anos, que é visitar uma destilaria de whisky na Escócia. E na semana passada isto parecia mais uma destilaria de ódio, portanto acho que já não preciso de ir ver destilarias, porque as pessoas têm que ter um bocado de consciência que se estão bem estão, se não estão que saiam, que não estejam aqui a prejudicar aquilo que nós estamos a fazer para quem quer. Para quem não quer está de fora. Eu lembro-me quando era pequenino, quando não queria comer alguma coisa, eu queria pôr na beira do prato e a minha mãe me deixava, obrigava-me a comer. As pessoas hoje em dia adultas que podem deixar na beira do prato insistem em comer, pá, acho que as pessoas terão que ir à vida delas e deixar de incomodar quem está aqui por prazer e sem ganhar nada com isto, apenas falar um bocado daquilo que todos mais gostamos e que é a nossa paixão, que é o futebol.
Muito bem, obviamente o Ricardo Monteiro da Silva estava-se a referir a alguns comentários da semana passada, que obviamente eu também na altura disse o que tinha a dizer sobre isso. De resto, todos são bem-vindos e todos os comentários construtivos, perguntas, etc. E não são obrigados obviamente a concordar connosco, nada disso, mas este será sempre um espaço de liberdade, enquanto a força não me faltar, vai ser assim. Ricardo Silva, de regresso ao trabalho, finalmente, avisar já que poderás ter que sair mais cedo, estás a trabalhar desde as 7h30 da manhã e ainda tens muitos clientes à espera, porque isto durante a quarentena as trunfas foram-se adensando, mas bem-vindo desde já. Obrigado, boa tarde a todos. Uma saudação muito especial ao nosso António Duarte. É um prazer tê-lo aqui neste programa. É importante que as pessoas não só conheçam a voz eloquente que falava na rádio, mas agora também conhecem o rosto por trás dessa voz. É um grande prazer ter aqui um grande bracarense. Bem-vindo e espero que seja por muitos programas. Também dizer que hoje começou o trabalho, é uma casa a arder, isto é um facto, ainda tenho muita coisa para fazer e vou estar aqui um bocadinho mais limitado, mas não poderia deixar de estar presente porque este espaço de liberdade também, e ali com a introdução do Ricardo Monteiro da Silva, estão abertas as hostilidades. E este espaço de liberdade é fundamental para se poder falar a sério do futebol português e esta semana foi uma semana que eu diria, como é que é? Peregrina. Vai ser muito interessante o programa 2, de certeza. João Paulo, chegaste a tempo da introdução da primeira ronda, só não ouviste o nosso António Duarte a saudar particularmente todos, a ti incluído, e nós já lhe dissemos que é melhor tê-lo de volta, não é? Espero que me ouçam agora, que eu estava aqui com os problemas técnicos. Muito bem. E boa tarde a todos. Ora, então vamos avançar. Já fizemos a primeira ronda, já cumprimentamos toda a gente, já muita gente nos segue. Quero apenas dizer que hoje é um dia muito marcado pelo artigo, até o próprio chamou assim, de Fernando Gomes, nos vários jornais, aliás, em todos os jornais que eu vi, lá estava o artigo de Fernando Gomes, dizendo que o futuro do futebol português não está garantido e elenca ali uma série de questões, mas nós vamos puxar aqui um bocadinho a fita atrás, porque a Primeira Liga, já se sabe, vai voltar. Entretanto, decidiu-se que a Segunda Liga não volta. Relembrar que amanhã, terça-feira, há Assembleia Geral na Liga. Muitas coisas para decidir, incluindo se Casa Pia e Cova da Piedade vão descer por deliberação. A informação que eu tenho, e posso já avançar, é que é isso que vai acontecer. É essa a inclinação neste momento, que Casa Pia e Cova da Piedade vão descer, o que obviamente vai fazer com que na Primeira Liga deixam em campo, na Segunda Liga deixam por esta deliberação, e que no Campeonato de Portugal e no Distrital não deixa ninguém, que do Distrital só suba se alguém desistir no Campeonato de Portugal, que no Campeonato de Portugal se suba com mais pontos em séries diferentes. Portanto, só por esta explicação já percebemos bem a salgalhada ou a caldeirada ou a salada à portuguesa que temos aqui montada. Mas como eu dizia, e avisar que o Cova da Piedade há pouco também já deixou um comunicado bastante duro e que promete que vamos ter aqui um mar de litígios pela frente. António Duarte, obviamente, tinha que começar por si, até porque foi a maior ausência durante as 5 semanas que nós tivemos cá, e sentimos muito a sua falta. Eu vou puxar a fita atrás para aquela reunião de Lisboa entre os presidentes dos 3 denominados grandes, Fernando Gomes, Tiago Craveiro, Primeiro-Ministro, e Pedro Proença, que eu deixei para o final, porque Pedro Proença, numa primeira fase, e a Liga Portugal não foram convidados. A verdade dos factos é esta. Entretanto, acabaram por ser, mas a reunião estava planeada e foi divulgada apenas com os 3 denominados grandes, Presidente da Federação e o Primeiro-Ministro, que obviamente gerou uma onda grande de revolta. Depois veio-se a saber que aquilo supostamente terá sido falado na Liga, que ninguém se opôs. Bem, uma salgalhada muito grande, aquela imagem que fica de realmente ser aquilo do futebol português. Que leitura é que faz? Vamos começar por aí, desta reunião e de tudo o que aconteceu a seguir, não é? Remo, o futebol atravessa talvez a sua maior crise existencial. Nós várias vezes alertamos, chamamos a atenção para os perigos que o futebol passava ou poderia passar. E com esta cimeira do futebol, mais adensou os problemas do futebol e a própria sociedade está mais dividida. Eu nunca pensei que o nosso futebol, o meu futebol, o futebol da paixão, o futebol dos adeptos, pudesse ter títulos
fascismo, PIDE, António Costa e os três grandes. Não fazendo publicidade no jornal O Jogo. O futebol, como tens dado espaço, o tal espaço de liberdade, tem talento, tem qualidade, tem eloquência. Quando falamos do jogo, quando falamos do futebol, é uma mentira, é uma indústria sem verdade e mais ela se está a concretizar com esta cimeira do futebol em Lisboa. Dizia Carlos Pereira, do Marítimo, que o futebol estava capturado. Eu nunca pensei que a captura viesse do poder político. Nós muitas vezes pedimos a intervenção do Estado como regulador de alguém de bem preocupado com as incidências do futebol que o pudesse ajudar para ser mais regulado. Falava-se das chaves nas entradas de capitais, na distribuição de receitas, nos plantéis. O Ricardo Monteiro da Silva muitas vezes utilizava a frase indigente. Nunca ela se aplicou tanto no futebol como agora. E ela está-se a alastrar ao futebol profissional, ao não profissional e ao amador. Essas decisões de descer a Cova da Piedade ou não descer a Cova da Piedade, só Vizela, não desce Vizela, não joga a segunda profissional, joga a primeira, e com estes requisitos ou com outros requisitos, isto não é mais do que uma captura, não do Estado, mas do poder político. E lembrava também como informação dos jornais desportivos, uma tal senhora para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, da disciplina, que faz parte de Fernando Gomes. E isto entronca naquilo que disseste, Rémulo, que é no discurso de Fernando Gomes, que mudo e calado e a assobiar por um lado, começa a ter um protagonismo no futebol que nunca se percebeu, não se entende e que, de facto, todo o mundo do futebol se interroga. O futebol tinha dificuldade. O futebol não está morto. Tenha um cheiro esquisito, mas agora cheira a defunto. Portanto, o que nós temos aqui que pensar, nós adeptos, nós aqueles que damos qualquer coisa ao futebol, é que muitas vezes alertamos para a falta de liberdade para o comentar, eu nunca me passou pela cabeça que a captura viesse do poder político, viesse do sistema da política. Com esta introdução, não há liberdade. Quantas e quantas vezes, Rémulo, nós não falamos do G15? Quantas e quantas vezes eu não assumi a responsabilidade de dizer porque é que essas reuniões se faziam em hotéis, quando tínhamos um espaço próprio da Liga para o fazer. Agora assistimos cimeiras com o presidente da Liga, à última da hora, pela porta do lado, a entrar e fazer parte dessas reuniões. Assistimos aos estarolas a entrarem mudos e a ser calados, olharem para o chão, nem nos olhos sequer se verem. O futebol está numa crise existencial que nunca me podia passar pela cabeça que isso pudesse ser possível. Isto bateu no fundo. Só espero que os adeptos, a verdadeira paixão do futebol, tenham a coragem para ter força para pôr estes senhores nos eixos, nos carris que a locomotiva se deve deslocar. Nunca me passou pela cabeça, repito, Rémulo, no futebol da nossa paixão, no futebol que nós defendemos, no futebol que nós servimos, atravessar uma crise existencial com uma captura política da liberdade associativa que sempre tivemos. Eu sou dos tempos que retiramos 1/3 de receitas às associações dos clubes, de mais 1/3 quando iam para a federação. E hoje assistimos a uma federação rica contra os pobres, a dar subsídios, a alimentar um discurso que não é de verdade, uma intervenção cívica da nossa sociedade que não tem paralelo,
está toda dividida, que não há respeito, tudo aos gritos, e acabou com uma decisão. Os senhores jogam futebol, os outros não. E aquele recinto não pode ir os adeptos. E ainda os grandes reclamam que tem que se lhes agradecer, os denominados grandes. Eu já volto assim, António Duarte, vamos só fazer aqui uma primeira ronda, já volto assim. Ricardo Monteiro da Silva, ainda nós tivemos as informações que foram chegando, em questão nacionais, por exemplo, que os denominados grandes, na reunião da Liga, ainda disseram que lhes tinham que agradecer, porque foi por causa deles que o futebol ia voltar, porque o Governo realmente queria terminar com o futebol. Depois há o Governo, através do Secretário de Estado do Desporto, a dizer que foi a Federação que indicou esta situação. A Federação diz que seguiu o Governo, e depois temos esta situação hoje na imprensa, que muita gente encara como uma operação de cosmética do Presidente da Federação. Mas, obviamente, palavra a ti, Ricardo Monteiro da Silva, sobre isto tudo. Ora bem, Ramo, há coisa de 15 dias, salvo eu, queixei-me de falar depois do João Paulo, porque ele tirava umas palavras da boca. Desta vez é o António que tudo o que diz, uma pessoa a seguir fica quase sem argumentos. Eu queria só recordar-me que a semana passada levantou-se, pôs a hipótese da segunda liga não se vir a concretizar. E chamaram-nos de malucos aqui. Chamaram-nos de malucos porque como é que era possível fazer a primeira e a segunda? Pelos vistos, somos todos maluquinhos. Pode ser que aquilo que seja dito aqui hoje, que também nos vão chamar malucos certamente, para a semana, que as pessoas tenham cuidado. Foi um dos temas fortes, Ricardo, fizeste bem em dizer isso, foi um dos temas fortes da semana passada, anunciamos e dissemos, e as pessoas que estavam de malucos. Exatamente, que éramos, pronto, vivíamos num mundo paralelo, mas afinal confirmou-se. E provavelmente aquilo que estamos a falar hoje, as pessoas também estão a pensar que somos malucos, mas às tantas depois da reunião da manhã, pode ser que nos deem razão e aos bocadinhos a gente lá chegue, porque não andamos aqui para fazer mal ao futebol, mas sim para o servir. Sobre mesmo, claro. Exatamente. Eu só acho que esta reunião que foi feita, isto não tem nexo nenhum. Não tem nexo, as pessoas não tiveram consciência do mal que fizeram ao futebol e a péssima imagem que é transmitida internacionalmente. Por qualquer pessoa, no seu perfeito juízo, e eu, se por exemplo, isto tivesse acontecido em Inglaterra e tivesse um representante do United, um do Chelsea e o Liverpool, eu ia dizer, e os outros? As pessoas não tiveram consciência da imagem que foi transmitida. E depois há outra questão que é assim. Vêm as pessoas dizer, e esses três ditos tarolas, que foram lá lutar pelos interesses de toda a gente. Depois tem os presidentes que dizem que foi abordado o assunto, mas que não os mandataram a dizer nada. Quer dizer, chegámos aqui a um ponto que, sendo a pessoa que deveria lá ir, que seria o Sr. Pedro Proença, que é o representante máximo dos clubes de futebol, é convidado à última da hora. Mas ele para ir, porque é que vai o Sr. Fernando Gomes, que é da FPF e não é da Liga? Quer dizer, eles fizerem aqui uma salgalhada, se me permitem o termo, tão grande, uma salada russa, ou uma salada à portuguesa, uma salada à portuguesa, como tu tens dito, que é por demais e que a mim me entristeceu enquanto adepto de futebol. Não enquanto adepto do Boa Vista Futebol Clube, penso que aos meus colegas não enquanto adeptos do seu clube, mas ao mal que foi feito ao nosso futebol. Ricardo Silva, como tu vais sair mais cedo, passo já a ti, para depois irmos ao João Paulo. Temos já aqui um sócio do Vitória, o Fábio, que está a dizer algo. O Miguel Pinto de Lisboa, juntamente com o do Marítimo, até foi dos mais ativos, digamos, a criticar a tal reunião em Lisboa. Mas, entretanto, as informações que saem nos jornais desportivos sobre a reunião na Liga é que, inclusivamente, Luís Filipe Vieira até foi para cima. Foi a expressão que usaram do Miguel Pinto de Lisboa por causa dessas declarações, porque supostamente os clubes teriam acordado que eram os três determinados casos que os representavam. Portanto, a tua opinião sobre isto tudo, mas, obviamente, pegando também na situação do Vitória, por causa do presidente se ter insurgido e, supostamente, ter tido Luís Filipe Vieira aí para cima dele por causa disso. Bom, eu quando portanto, vi a intervenção do Presidente do Vitória, Miguel Pinto de Lisboa, ele fez o que tinha a fazer, foi defender a sua posição, defender os interesses do clube, e eu achei que o fez muito bem. E o que falta agora é provavelmente ele
responder ao jornal. Eu não sei se ele tem que o fazer, mas eu não sei se é verdade, se é mentira, que alguém, portanto, colocou aqueles 3 clubes e, segundo se diz, houve uma reunião antes disso e quem disse foi aquele excelso presidente da BESAD, que disse que os clubes todos concordaram que até tinha sido ideia dele. Os 3... Que até foi a ideia dele, portanto, o rapaz até dá umas ideias engraçadas. Portanto, eu gostei muito da posição do Presidente Vitória, que foi firme. Agora, também não sei se essa posição ou se esse ir para cima é o que se fala, digamos assim, nos bastidores, em que o Presidente do Benfica e do Futebol Clube do Porto também foram para cima de determinados presidentes. Era bom que isso fosse tirado a limpo, porque se é verdade que o Presidente Vitória colocou a responsabilidade de defender os interesses do nosso clube noutro clube, isso não está correto, de certeza absoluta, e vai ter que explicar uma coisa dessa. Sendo que eu sinceramente não me acredito que ele tenha feito isso, porque ele foi muito firme na posição que teve na defesa de Vitória. Quanto ao que se passou nesta semana, eu fui um bocadinho abaixo aqui e não apanhei aqui a intervenção do Ricardo. Importa a tua opinião, força. Olha, aquilo que nós falámos a semana passada de que seria uma ideia peregrina a primeira liga jogar e a segunda não ter competição, portanto, isto passou-se. Acusaram-nos de ser maluquinhas, lembra-se? Acusaram-nos de ser maluquinhas. É verdade. Portanto, e efetivamente nós somos mesmo maluquinhos porque acreditamos que o futebol é algo que se joga lá dentro e esta semana ficou bem claro para todos os portugueses que o futebol não se joga lá dentro, que o futebol é o mundo de batota e que o futebol é, digamos, a quinta de 3 senhores, daqueles senhores que nós até podemos dizer assim, olha, aquele é o filho de fulano de tal, que na escola passa sempre de ano. Tem sempre uma sorte do caraças, o rapaz. E estes 3 clubes é a mesma coisa. Portanto, é muito importante saber se os clubes realmente deram poderes para que esses 3 clubes estivessem presentes e falar pelo seu nome. É muito importante. E aí terão de ser os adeptos de cada um dos clubes exigirem explicações às suas direções. Isto não pode acontecer de forma alguma. Como não pode acontecer uma reunião onde o Presidente da Liga vai como um enfeite, foi enfeitar aquela cena, que aquilo parecia uma cena de um filme, aqueles 5 senhores todos engravatados, grande cenário, todos por lá fora, mas viu-se bem quem liderava, quem ia em segundo, quem ia em terceiro e quem estava lá para fazer coisíssima nenhuma. Portanto, o que se passou esta semana é, sem sombra de dúvida, a maior vergonha que eu alguma vez vi. Eu pensei que já tinha visto tudo do futebol português, mas não. E, infelizmente, de certo ainda vamos ver mais. Agora, esta semana eu como adepto, esta semana eu tenho a certeza absoluta que isto tem mesmo que acontecer. Porque mesmo nós, adeptos, estamos reféns da posição das direções dos nossos clubes. E eu acredito, e quero muito acreditar, que a posição de Miguel Pinto Lisboa foi firme e foi a melhor posição que teve, embora, como é que eu ia dizer, isto que se passou, que se leu nos jornais e que se ouve nas entrelinhas, parece que não foi bem assim. Eu espero que isso não seja verdade e espero que o meu presidente esteja a falar a verdade e espero até que ele tenha uma resposta para o Luís Filipe Vieira. Quanto ao resto que se passou, mataram o futebol, como disse o António Duarte, cheira mal. Não, isto não cheira mal, isto está morto. Mataram o futebol, estão a matar a base do futebol, que são os amadores, os distritais, estão a matar toda a gente. E aqui se vê, efetivamente, que o que estamos aqui a fazer é apenas e só aquilo que estes senhores querem do futebol. Da minha parte, eu mantenho aquilo que disse há uns meses atrás e agora faz cada vez mais sentido. E eu vou voltar a falar no Estádio Zero. E eu com estes 3 senhores, eu não volto a entrar no Dom Afonso Henriques. Não volto mesmo, porque eles não merecem a presença de adeptos no estádio. E os adeptos de todos os clubes têm que pensar dessa forma. Foram gozados, foram ultrapassados e espezinhados. Não contámos para coisa nenhuma, a não ser peguem lá uma miguelita, peguem lá aqui 1 milhão ou 2 e a gente controla isto tudo. E eu digo que nunca fez tanto sentido
como agora, um estádio zero ou algo que seja semelhante a um estádio zero, em que o adepto, o verdadeiro adepto, aquele que é adepto e que vai ver o seu clube, que diga assim, não, vocês não merecem a nossa presença no estádio. Muito bem. É isso. Muito bem. João Muito Paulo, bem. vamos a ti. Sendo que a segunda liga afeta claramente o teu Leixões, não há mais futebol, há algum dinheiro, as minhas informações dizem 185 mil euros, que é considerável, atenção, por cada um dos 14 clubes, porque é que isso exclui Benfica B, Porto B e os dois que subiram, e por isso muita gente entende que foi este o motivo que levou a que a maior parte dos clubes da segunda liga, da Liga Pro, acabassem por não fazer grande barulho, a não ser o Feirense, mais um bocadinho, no fim do campeonato, mas obviamente palavra a ti, depois disto tudo que se passou durante esta semana. Ora bem, boa tarde a todos. Como já temos vindo a falar, e eu tenho dito sempre mesmo o que eu penso, mais uma vez a Liga e a Federação mostraram o que são nada. Porque é inadmissível o futebol português estar entregue a 3 presidentes. E estes 3 presidentes não decidiram só o que se vai passar na Primeira Liga, o que se vai passar na Primeira e o que não se vai passar na Segunda. Portanto, e quando nós começámos a ver isto, eu tenho vindo aqui os meus colegas a falar, e eu digo sempre que o G15 é um grupo de reféns dos 3 estarolas, porque todos eles são reféns, liderado por uma pessoa que convive com os 3 estarolas, e negocia com eles e que faz o que eles lhe mandam. Nós temos a fazer as coisas. O presidente do G15 não defende o G15 como dizia há 2 anos atrás. Porque esta reunião com o Estado não deveriam estar a representar os outros clubes. Deveriam, claro que sim. Não me acredito que todos nomearam o Porto, Benfica e Sporting para os representar. E todas as decisões foram lá tomadas. Se calhar uma delas foi essa, a senhora deputada que vai para o Conselho de Justiça. Se calhar foi mais essa a força da reunião que tratava propriamente do futebol. E o que nós vemos é, o que temos vindo aqui a falar, que o que interessa é quem vai à Liga dos Campeões. Para descer, desce quem tem que descer, para subir só o que eles querem, e ninguém pergunta nada a ninguém quer saber nada, porque são aqueles três que decidem tudo. Relacionado com a segunda liga, eu não posso concordar que haja jogos na primeira e não haja na segunda. É impensável isso. Isto, se é uma liga profissional, que é uma nível profissional, nível 1, outra nível 2, será assim? Não sei. Gostava que me explicassem. Se calhar sou demasiado burro, nós também não precisamos nada disto, não é o que dizem. Portanto, não consigo entender estas decisões. E ainda mais, não consigo entender, é o Ricardo estar a dizer estádio zero. Estádio zero é que se vai passar agora 10 jornadas, meu amigo. E eles estão-se a borrifar para isso. Os estádios vão estar fechados. E eles estão-se a borrifar para isso. Então, se não continuar a ir a ver, depois vai ser que se igual ao litro. Eles não pensaram nos adeptos quando decidiram alguma coisa. E eles pensaram foi neles. E isto aqui resume só uma situação. Se o que está em primeiro lugar fosse a 15 pontos do segundo, já estava resolvido o campeonato. Mas vai a um ponto. Não se admite o Vila Franquense e o Copa da Piedade descerem. E o Arauca, Casa Pia, sim, perdão. E o Arauca e o Vizela subirem, porque assim o decidiram. Se há condições para realizar jogos da Primeira Liga, 90 jogos. Tem que haver condições para realizar pelo menos os jogos de subida do Campeonato de Portugal à Segunda Liga. Pelo menos esses. Não é justo, nem é correto para quem lá andou a trabalhar o ano inteiro chegar aqui e decidirem que são aqueles dois. Só porque tem mais pontos. E o mais grave ainda, é porque é que é só neste escalão. Todos os outros não existem, quer dizer. Claro. É que temos aqui, já não são 2 pesos, 2 medidas. São 5 medidas. A Primeira Liga joga-se, a segunda não sobe ninguém, não deixa ninguém, ou deixem 2, depois do Campeonato de Portugal sobem 2. Quer dizer, e por aí abaixo. Não há coerência. Não, quer dizer, isto é como diz um amigo meu chamado Remo, que diz que isto é medidas alfaiate. Para ti, fazemos o fato esta medida, para outro a seguir, tiramos as medidas, fazemos outra diferente. Vamos ser um bocado coerentes, meus senhores. Não conheço esse rapaz, mas parece ser inteligente. Só uma coisa. O Ricardo estava a pedir a palavra, desapareceu, não amou.
Não, ele entra já outra vez, já deixamos falar. Vamos, o João Paulo ainda não tinha, já tinhas completado, João Paulo? Já, e depois Então, vamos voltar ao António Duarte, que a gente tem saudades dele. António Duarte, olhando para isto tudo, o G15, não é? Tem António Salvador à frente e o Sporting Clube Braga está à frente do Sporting na classificação, e para muita gente, António Salvador estar naquela reunião poderia representar um elo de ligação com os restantes clubes, pelo menos da Primeira Liga. Isso não aconteceu e António Salvador parece que aceitou bem a presença dos 3 denominados grandes. Pergunto se isso o surpreendeu e o que é que lhe apraz mais acrescentar sobre esta situação, nomeadamente sobre o que escreve Fernando Gomes hoje no seu artigo, não é? Olha, Remo, acima de tudo, e penso que todos nós somos adeptos do futebol. E depois temos as nossas cores clubísticas, naturalmente que sim. Esta é a beleza, é a emoção do futebol, defender os nossos clubes, principalmente nos relevados, onde gostamos de ganhar com verdade esportiva. E eu sou talvez dos maiores críticos no movimento do G15, porque nunca aceitei que se fizessem movimentos laterais, que o mesmo não fosse discutido nos espaços próprios, que era a sede da Liga, para apresentar os problemas. Sou dos que digo, e afirmo, e continuo a afirmar, que se os clubes quiserem, mudam este estado de situação. Costumo até dar o exemplo que os clubes da Associação de Futebol de Braga, o Gil Vicente, o Famalicão, o Moreirense, o Guimarães e o Braga, só por si têm mais votos e peso político desportivo do que os 3 estaduais. Portanto, se não querem mudar, é porque de facto não querem. E uma das interrogações que eu sempre coloco é porque é que os nossos dirigentes, primeiro, porque é que os clubes não querem mudar, não querem utilizar esse poder, e porque é que os nossos dirigentes não fazem essa pressão, ou seja, não contribuem para que haja essa verdade desportiva. Portanto, há uma captura do poder desportivo? Há. Portanto, eu sou um dos maiores críticos do G15 e não é por estar lá ou não o meu presidente, porque o presidente do Sporting de Braga não é o meu presidente. Ponto. Um adepto do futebol tem dirigentes que o representam e que depois são ou não sujeitos a críticas. E como apareceu aqui o Ricardo Silva, eu queria lançar um repto que queria que fosse interpretado de uma maneira sadia, e falo no Ricardo Silva porque ele é de facto o mentor de movimentos associativos e que transporta a tal eloquência, a tal frescura desses mesmos movimentos de paixão, de sentimento, de adeptos em si. Já juntámos o Braga, já juntámos o Vitória, já juntámos o Boa Vista, já juntámos o Leixões e ainda vamos juntar mais. Que tem que se fazer uma legislação, um decreto em que proíba, vou-me voltar a repetir, uma legislação, um decreto que proíba jogos à porta fechada. Ou seja, em qualquer circunstância, a Bíblia, esse decreto, não permite de maneira nenhuma que o jogo se realize à porta fechada. Com consequências, inclusive até no espaço da justiça, de penalizações, mas tem que ficar, de uma vez por todas, um regulamento que proíba jogos à porta fechada. Primeiro porque é injusto quando massas adeptas, massas associativas são condenadas pela justiça a fazerem jogos à porta fechada, nem todos têm os mesmos comportamentos. Nós temos o caso Marega, naquilo que de facto deu uma grande intervenção no país, mas que já toda a gente esqueceu. Eu fui o maior crítico da Associação de Futebol de Braga, porque o Vitória Sport Clube é um dos fundadores da associação e a associação tinha que ter uma palavra profunda em termos de defesa do seu associado, criticando a ação de alguns associados, alguns adeptos, nesses comportamentos que não foram mais corretos. Portanto, temos aqui que ser claros. O futebol não pode ser uma mentira continuada. Nós temos que assumir aqui. Quando falávamos na rádio, falávamos a nossa voz. Agora estamos a dar a voz e a nossa cara. Mas eu sempre dei a cara no futebol desde que me conheço. Sempre lutei pelos movimentos. Tenho o orgulho do Sporting Braga de ser também um dos fundadores da Associação de Futebol de Braga. Tenho o orgulho do primeiro presidente da Liga fosse um bracarense, Lito de Almeida. Portanto, tenho intervenções profundas na Federação, sempre teve o mesmo discurso. Aqui não se trata de acoitar, de ter um discurso para os dirigentes de uma maneira, para os nossos dirigentes de outra.
tenho tido esta felicidade, neste espaço de liberdade que Remo nos estás a dar novamente, de termos este discurso sadio, profundo, de defender o futebol só. Esse é que nos interessa. Esse é que nos interessa. Esse é que está aqui em discussão. Eu sempre disse que não é importante para o futebol discutir se o A ou o B vai jogar ou não vai jogar, se levou mais pontos ou menos pontos. Não. O futebol tem que ser visto no seu todo, com equilíbrios, fazer as quitas que temos que fazer. E aquilo que assistimos é o futebol português está doente em Portugal. É motivo de chacota na Europa e no mundo. Fazemos críticas que vai haver a tal Liga Europa, que aqui não vai haver, que os tarolas, e depois fomentamos, e depois damos força a que isto possa continuar. Nós somos do que dizemos aqui, e vamos continuar a dizer, que o futebol é o mais importante. Porque, ao ser o futebol o mais importante, os nossos clubes também o são. A verdade desportiva passa a ser uma realidade. E defendemos da mesma forma o futebol dos regionais, os nacionais, os profissionais, os não profissionais e aqueles a que têm direito. Aqueles dirigentes que se põem a pé cedo para que o futebol seja possível, para levar os meninos muitas vezes aos campos, para tratar deles, muitas vezes sem os pais os tratam. Portanto, é esse futebol que nós defendemos. Naturalmente que depois tem que se fazer essa discussão, de facto, em degraus, de facto, em espaços da sua discussão, porque uma coisa é discutir o futebol a nível de uma federação, a nível de uma UEFA, a nível de uma FIFA, depois o que é nas associações, depois o que é na Liga. Com certeza que sim. Mas desde que se interliga este poder, desde que, de facto, aquilo que nós pretendemos é a finalidade de um bom futebol, isso não se consegue. Temos talento. Remo, fizeste programas aí de uma eloquência, de um saber, de intervenções profundas do futebol, do jogo, científico, futebol de paixão, futebol de emoção, futebol disputado na Europa, no mundo, e depois olhamos para os nossos dois dirigentes que comandam isto. São pessoas medíocres, pessoas sem conhecimento nenhum, pessoas que não têm a coragem de dizer onde é que está a verdade, e isto caminha nesse sentido. Claro que quando começamos a meter SADs, quando começamos a meter onde é que, de facto, capitais, como é que eles entram em Portugal? Quando temos o judiciário na casa das pessoas. Porque isto tem que ser dito. Isto tem que ser dito também. Nós temos a economia de futebol sob suspeita do Ministério Público. Portanto, não é agora, com 2 ou 3 dias de discussões, o Sr. Fernandes Gomes ou com o Sr. Pedro Proenças, que o futebol vai levar uma roupagem diferente, vai ter um discurso diferente, vai ser muito lindo, e agora temos que fazer muito do futebol. Mas o que é isto, meus senhores? Mas o que é isto? Sem dúvida. A sociedade já não respeita esse sentido. É aquilo que eu disse há um bocado, Remo. E nunca me passou pela cabeça, no século XXI, no ano 20, ter notícias desta natureza. Está aqui, vou dar aqui. Falar em PIDE, falar em salazarismo, o futebol, que é uma paixão, o futebol que era uma escola de virtudes, o futebol que dava a 4ª classe às pessoas e quando não queriam tirar, iam tirar a 4ª classe de adultos. O futebol que dava acesso a tomar vacinas, a ter saúde, a ter um conjunto de fatores que de facto nos unia, nos movimentava para que o futebol fosse bonito. No século XXI assistimos a essa discussão, em que de facto não se respeita ninguém, em que de facto não se respeita o espaço associativo. Hoje fez a pior crime ao futebol de lesa pátria, não dá o direito ao associativismo em Portugal. Hoje o futebol, desde a Federação, desde a Liga, desde as associações, está capturado pelo poder político, não é pelo Estado, meus amigos, é pelo poder político, que não é mais grave, porque o poder político tem cores, o poder político tem clientela, o poder político joga com o espaço económico para ter força e poder. E isto é que está acontecendo no futebol. E isto vai ser muito difícil. Agora dar subsídios 100 para ali, 50 para aqui, 90 para lá, não joga este, jogam aquele. Mas que país é este? Que sociedade é esta? Que exemplos são estes? A nossa juventude o que é que está a aprender com isto tudo? Isto é que é o problema do futebol. Enquanto que não é. Nós criticávamos que a Federação nunca tinha uma intervenção, subiava para o lado. Pedimos a intervenção do Estado no poder político que desse, de facto, uma ajudazinha, o secretário de Estado do Desporto que desse uma ajudazinha. Ninguém queria saber de nada. De um momento para o outro, capturaram o futebol em Portugal. E então liquidaram
os regionais, a paixão, de facto, aqueles que dão qualquer coisa para que isto se possa desenvolver, o direito ao desporto, porque é um Estado que não o faz, demite-se dessas funções. Hoje já desporto em Portugal deve-se aos clubes, aos carolas, e depois temos meia dúzia que se aproveitam deste espaço em termos económicos, fazem transferências milionárias, não sabem onde é que vem por bem os dinheiros, depois mistura-se os capitais da SAD, temos clubes com inferioridade nas SADs que não têm poder absolutamente nenhum, e assistimos a discursos que essa pessoa tem paixão de futebol. Essas pessoas são vendilhões do futebol. Essas pessoas não merecem andar no futebol. E o repto que eu lancei ao Ricardo Silva: Ricardo, tu tens jeito, tu tens paixão, tu tens fervor clubístico e fervor da bola, do jogo, da paixão. Faz este movimento que os adeptos têm que o fazer e exigir. Não é possível fazer-se um jogo à porta fechada, com 2 adeptos, com 4, uns de bandeira, uns de bombo. Agora, um jogo, um estádio, não é permitido que não tenha adeptos. Ou então, que tenham a coragem de, nas tribunas, está lá 0 sentados. 0 sentados. Muito bem. Devia ser giro. Muito bem. Ora, Ricardo Silva, já vou a ti. Ricardo Monteiro da Silva, tens aqui uma pergunta que é direcionada a ti, tu respondes se quiseres, mas não gosto que nos acusem de não lançar as perguntas. O Nelson Tiago da Silva diz, pergunta-te como boavisteiro, o que é que sentiste com o silêncio da direção do Boa Vista perante a reunião do governo com os 3 clubes da Liga e da Federação. Aproveito para te lançar também aqui uma questão do nosso amigo Rui Pedro Vasconcelos, muito pertinente. Ele diz que esta questão de jogos à porta fechada beneficia muito os operadores televisivos, porque aumentará a corrida aos canais premium, não é? Portanto, é uma visão que eu próprio não tinha pensado nisso, mas que se calhar tem alguma lógica. Remo, eu queria mandar um abraço ao Tiago e dizer-lhe que a mim, quer dizer, não me causou surpresa, porque tem sido panagem desta direção não se pronunciar. Não se pronuncia nem para o bem nem para o mal. Não sei se será a melhor posição, eu pessoalmente não concordo. Eu acho que eles têm que falar. Acho que o meu presidente, o Dr. Vítor Murta, deveria ter tido uma palavra, ou a censurar a ida dos 3 presidentes, ou a aplaudir a mesma, porque tinha sido assim que tinha sido decidido na reunião. Agora, acho que alguma coisa tem que dizer, porque nós sócios não sabemos qual é a posição da direção. Como há situações, e eu posso voltar a referir, dos 2 milhões, daquele documento de 2 milhões de euros, que parece que morreu, que se passou um pano, nunca mais ninguém soube nada. E nós sócios, nós queremos saber. E neste caso, eu acho que o Presidente devia ter dito: nós, sim senhora, votámos a favor, nós damos palavra aos 3 eucaliptos, que já nos fazem tão bem, eles fazem-nos tão bem durante toda a história do futebol, sempre fizeram bem ao nosso clube. Portanto, agora demos-lhe palavra. Ou então, não, meus amigos, isto não é como falou os outros, como falaram presidentes, a dizer isto não foi bem assim, ou foi. Agora, alguma coisa, eu acho que tenho dito ao Nelson, eu para mim é como eu te digo, eu não me espanta este silêncio, mas censuro, critico. E aquela questão da Sport TV, o que é que te parece? Da Sport TV, dos canais premium, não é? Neste caso, que levanta o Rui Pedro Vasconcelos. Os canais premium, isto vamos voltar quem quer, só subscreve quem quer. Sim, tudo bem, mas voltamos àquilo que temos vindo a falar muitas vezes, e o António já disse muitas vezes também, é que isto, cada vez mais, isto é jogadas de capitais do que propriamente de jogo jogado. Até o Vítor Oliveira, o mestre Vítor Oliveira, disse isso esta semana. Estamos a falar de negócio e não do jogo. É isso que eu queria. O Vítor Oliveira tem que ser saudado no espaço desportivo. Porque, de facto, a intervenção dele é lúcida. E as pessoas não têm aprendido nada daquilo que ele diz. É verdade. Desculpa, e o Ricardo ia tocar nisso também. Sim. O Vítor Oliveira, excepcional. E Carlos Carvalhal. Uma lufada à frente no futebol português. É verdade, não aprendem nada com a eloquência destes senhores. Eu a mim não me espanta, António, eu não me espanta nada que esta conclusão do campeonato esteja a ser feita por causa das televisões e por causa dos canais premium. Não tenho dúvida nenhuma disso. Se me disserem a mim que só se vão jogar
estas 9 jornadas são as que faltam, porque a televisão assim o exigiu, eu acredito. Porque nessas mesmas televisões temos poder político, temos poder futebolístico, temos tudo. E se eles chegarem à conclusão... Ricardo, eu gostaria de aproveitar essa tua oportunidade. O capital é necessário ao futebol, as economias. Sem está dúvida. contra isso. O que nós estamos é contra a organização de futebol e sobre a mentira que sobre ele passa, percebes? Quer dizer, quando se entender, parece que queremos votar ou antigamente os antigos do Restelo, que não é nada disto. O João Paulo tem intervenções sadias da SAD dele, que até à data cumpre. Se cumpre, deixa andar. Diz que seja transparente, a economia, o dinheiro também é necessário ao futebol. Tem que haver negócio. Agora, o futebol não pode ser um negócio puro e duro, porque isso não é possível. Mas esse dinheiro tem que ser justificado, António. Regulado, transparente. Força, João Paulo, que é para depois irmos ao Ricardo Silva, que o ele vai João ter Paulo que tem tido intervenções sobre a SAD brilhantes. Porquê? Aliás. Porque sendo ele um leixonense do coração, sabe muito bem discernir a parte emocional, porque o leixo nisso é fortíssimo, de facto, do racional, da organização do dinheiro. Agora, desde que seja transparente e gente que queira nos ajudar e queira, de facto, acrescentar ao futebol qualidade, organização, competência e profissionalismo. Ninguém é contra a competência e o profissionalismo do futebol. Nós somos contra com jogadas subterrâneas e jogadas que, de facto, não são assumidas e não são transparentes. E temos que o dizer aqui, desculpa, João Paulo, há gente a passar fome, há gente sem saúde por causa de senhores investidores das chaves. Isto tem que ser dito. Sem dúvida. Muito bem. Já falámos várias vezes. O que eu ia dizer há pouco, e quando eu digo muitas vezes que os clubes, tirando os 3 eucaliptos, como diz o meu amigo Ricardo, eles são todos reféns. Se nós formos analisar muitos negócios feitos nos últimos 2 anos, ou das 2 épocas, nós vemos o Moreirense a ganhar cerca de 5 milhões de euros por um jogador chamado Chiquinho, que o Benfica o deu lá a custo zero, numa época atrasada. Nós vemos o Boa Vista do Ricardo a vender um Júnior por 800 mil euros. Nós vemos o Mil Leixões vender 2 jogadores por 1 milhão e 600 mil euros. O Benfica também. Que, passado meio ano, já não está no Benfica. Os que foram vendidos Leixões, um já está no Benfica, e o outro está no Feirense. Pá, isso leva-me a mim a crer que todos os clubes são reféns deste ciclo vicioso do dinheiro, que é o que eu chamo, é um ciclo vicioso. E claro que eles não vão votar contra o que aqueles 3 querem. E eu não digo 3, com todo o respeito pelo Sporting, que é uma grande instituição, neste momento são 2. Olhem para a cara do Dr. Barandas. É triste ver um homem de cabisbaixo que vai ali fazer a figura do corpo presente. Mais nada. Agora, eu até enalteço o bom ambiente entre o Pinto da Costa e o Luís Filipe Vieira. Que... Disse bem. Agora, é isso que... És a seguir, Ricardo, és a seguir. O silêncio é ensurdecedor, não é? É, exatamente. Esta coragem que nós temos que ver, que os clubes, tanto o meu como qualquer um do que está aqui representado, fazem com estes clubes grandes, são estas negociatas que ninguém entende. É a forma legal de... Ou entende. Ricardo Silva, tu que vais ter que abandonar mais cedo, não é como aquele homem da TVI que tinha a casa a arder e que tinha que abandonar uma consulta. Olha o meu repto, amigo. Tu és importante neste movimento dos adeptos, pá. Força, Ricardo Silva. És muito importante. Não ouço. Não te estamos a ouvir, Ricardo. Estamos a ouvir. Tu tiveste tanto tempo à espera, volta a entrar, que provavelmente vai ser isso que vais ter que fazer para a gente poder ouvir. O António Duarte tanto lançou o rap e ele tem que trabalhar, não é? Vai ter que cortar mais uns cabelos. Interrompeu apenas só para estar hoje no programa, também dizer às pessoas, há este esforço, agradecer a todos que nos acompanham, que são muitos e hoje, felizmente, com muitos comentários muito construtivos, que aliás estamos a aproveitar para a nossa conversa. O Ricardo já aqui está neste momento, aí está ele, estou quase a narrar em direto, a relatar. Ricardo, vou poder. Já consegues ouvir, Ricardo? Estão-me a ouvir? Estamos a ouvir. Ok. Pronto, eu até me perdi um bocadito, que isto está uma confusão aqui hoje. Hoje estamos aqui a ouvir um recital do António Duarte.
estávamos mesmo a precisar dele, é um Olha, reforço de olha, última o hora. olha o rap que eu te lancei, por favor. És muito Eu não importante. ouvi o rap. O rap é este. Eu não ouvi essa parte. Não é possível realizar-se jogos sem adeptos nas bancadas. Tem que haver uma legislação que permita, com 3, com 4, com 8, com 4, com 5, com um bombo, com uma camisola, com um cascola, um de cada lado. Não é mais possível. A não ser que nos camarotes presidenciais estejam lá 0. E tu és importante nesse movimento, porque tens de facto uma paixão fervorosa de adeptos, portanto consegues de facto fazer esse movimento para fazermos essa exigência. Ser proibido um jogo sem adeptos, à porta fechada. Mesmo até por castigos judiciais, de disciplina, tem que estar lá sempre 3, 4 adeptos a representar, percebes? Que é para proibir a palavra jogos à porta fechada. Isso não pode ser possível. António, mas olha só uma coisa. Nos jogos à porta, por exemplo, eu como sempre defendi uma situação, o Leixões foi castigado com 2 jogos à porta fechada. Porquê é que o Vitória, que vai jogar ao Estado do Mar, não pode levar os seus adeptos? Isso é que era o verdadeiro castigo. A equipa que se porta mal não pode ter os seus adeptos. Eu queria que se apanhasse uma discussão num todo em que de facto o futebol fosse protegido, percebes? Eu não quero passar ao lado sobre maus comportamentos de adeptos, têm que ser castigados, quer dizer. Seja do Braga, seja do Vitória, não é isso. Estamos a dizer uma legislação que diga jogos à porta fechada não é mais possível. Com 2 adeptos, com 3 ou com 4. A não ser que nos camarotes presidenciais não esteja lá ninguém. 0. Estamos de acordo. Vamos ouvir o Ricardo Silva, que o homem vai ter que abandonar. Vamos lá, Ricardo. Os jogos sem adeptos, infelizmente, em Portugal é uma realidade, não é? Só há 3 estádios que são promovidos, que estão carregados de gente, e essa situação eles não se importam muito, porque têm sempre gente nos seus estádios e fora dos seus estádios. Também se vê por aí que nunca foram penalizados, eu não me lembro dos 3 beneficiários, como eles gostam de chamar, não me lembro deles terem sido castigados, parece que já houve aí um jogo de futebol com o Porto em 1900 e não sei o quê, ok, mas nunca foram castigados, nunca foram, nunca chamaram essas equipas à sua responsabilidade, nunca o fizeram. Portanto, os castigos é como tudo o que acontece em Portugal. Tudo o que for poder não tem castigo. Não há castigo para ninguém. Tudo o que seja em qualquer setor e que demonstre poder, ninguém vai castigar essas pessoas. Nunca serão exemplo para ninguém. Nunca levarão um castigo exemplar. Ao bocado o João Paulo disse que vamos ter, e eu peço desculpa que eu tenho tido alguma dificuldade em acompanhar-vos, que já vamos ter estádio 0, porque é o que eles vão fazer. O estádio 0, eu falei no estádio 0, ou outro movimento que castigue esses clubes. Nós não temos, e disse ao bocado, nós não temos, e estamos a ver que não temos hipótese de exigir ao nosso clube que os castigue. Então temos que ser nós adeptos, temos de tomar essa atitude. E sim, acho que nos devemos unir, todos os que estão aqui, mais o resto dos clubes, e os adeptos têm de ter a capacidade de se unir e de dialogarem e de arranjarem uma forma nacional de dizer a esta gente que anda com isto e dizer assim, não, vocês não podem ter mais mão nisto. E tem que haver uma posição fortíssima. E se é possível fazer celebrações de 25 de Abril, celebrações de 1º de Maio, não me venham dizer que num estádio com 30 mil pessoas de capacidade não ponham lá 10 mil pessoas ou 5 mil pessoas. E tem que as pôr lá. 50, 100. Nunca jogos à porta. Não interessa. Tem que pôr lá gente. E como diz o António Duarte muito bem. Proibido. Como diz o António muito bem. Num Braga Vitória, 2 com Cascol, 2 de Bombo e 2 no... Tudo não bem, pode não estar há ninguém. problema. Não, tem que haver... É verdade, é verdade. A legislação tem que contemplar proibido fazer jogos à porta fechada. Ponto. Depois, há que fazer jogos com 5 pessoas, com 10, com 20, tudo bem, em função da saúde, em função da justiça. Agora, a verdade do desporto, proibido jogos à porta fechada. Tem que haver um movimento nesse sentido. Força, Ricardo, força. E a mensagem tem que ser clara. Eu vou ter que me despedir agora, porque eu já tenho ali pessoas a tocar-me à porta. Só te queria responder antes disso, queria só dizer uma coisa. Eu ouço mais um bocadinho.
E o que eu queria dizer, a mensagem tem que ser clara. Joguem vocês. Fiquem com os pontos, porque já é isso que eles fazem. Ficam com os pontos, ficam com as equipas que os recebem são castigadas os direitos televisivos, em dinheiro. Fiquem com tudo, afinal já levam tudo, então fiquem com o jogo, fiquem com 3 pontos. Nós, adeptos, que não temos capacidade, o nosso clube, e vamos ser sinceros aqui, e eu já falei consigo acerca disto, António, o seu clube, o ano passado, foi arredado o título com 4 penaltis. E ficou provado que o seu clube nunca poderia lutar pelo título. Se afinal não temos essa hipótese de lutar, fica lá com os 3 pontos e deixem-nos ir para. Temos que lutar, Ricardo. Temos que lutar. A história do temos futebol, que ter esta capacidade, a nossa paixão pelo futebol, coragem. o respeito para com os adeptos, obriga-nos a nós termos que lutar e nós vamos lutar. Nós não vamos condescender. Este espaço é para isso, não António. Ricardo Monteiro, peraí, Ricardo, que o Ricardo Monteiro da Silva quer-te lançar alguma força, mas ele quer-te lançar uma coisa para ti. Não há nobreza, nem há honra no futebol. Não há, não existe. Diz, Ricardo. Ricardo, eu concordo com tudo o que dizes, mas há uma questão. Quando tu falas em se conseguir pôr 1/3 da capacidade nos jogos, temos também que ser um bocado coerentes. Porque tu não consegues ter 2 cadeiras vazias e um adepto. 2 cadeiras vazias e um adepto. Dás a distanciamento social de 1 metro, 1,5 metros. Perfeito. Como é que tu vais gerir entradas e saídas dentro dos estádios? Por isso é que eu, desde o início, a minha opinião, não percebi. Tu consegues meter as pessoas com distanciamento social nos lugares sentados. 2 cadeiras vazias, um adepto. 2 cadeiras vazias, um adepto, uma fila vazia. Como é que tu consegues gerir isso nas entradas e na saída dos estádios? Isso é muito complicado. Por isso é que eu, desde o início, fui acérrimo defensor que isto, vamos passar um pano, não existiu. Porque discutimos isso depois no café. Pronto, mas a questão acho que pode ficar aqui a ideia porque... Por isso é que eu disse... Está aqui gente a falar sobre isso, Ricardo Monteiro da Silva. Está aqui gente a falar sobre isso, da dificuldade que poderá ser, mas obviamente... Sim, quando depois gerir... Sim, não, mas pronto. Agora, que é o futebol sem adeptos que é horrível, é. Mas já que o decidiram assim, como é que eles agora vão arranjar soluções? É porque as pessoas que não pensam e que nos estão a ouvir, isto é importante, Remo. A epidemia ainda não acabou. As pessoas que não pensem que a partir de hoje que isto já acabou, que se passou o chibo e que pelo menos deixou de existir. Estamos a ter problemas graves de saúde pública. Claro que sim. Ricardo, dá-me um segundo só, por favor. Olha, em termos de princípios filosóficos do futebol, do respeito, se há condições para levar jogadores, árbitros, delegados, imprensa, tem que haver primeiro, em primeiro lugar, adeptos. Quantos? 2 vão 2. Vão 3, vão 3. Nós estamos a confundir o espaço de representatividade do futebol, o seu ser, os seus princípios, os seus valores, e se devem ou não ir ao futebol. Neste estado de saúde, não devem ir. Naturalmente que sim. Mas, como tem representação de jogadores, de árbitros, de dirigentes, também tem que ter representação dos adeptos. Quantos? 1, 2, 3, entende? Selecionados, António, tudo bem. António, os carecas, tudo bem. Vou eu, careca, António. o mais bonito João Paulo, o Remo, o mais inteligente. Então, o que eu quero é defender Não, é isto. Os princípios do futebol, para respeitar os valores em si mesmo e dos adeptos, tem que ter uma lei que diga expressamente proibido realizar jogos à porta fechada. Sem dúvida. E como é que isso se resolve? Com esta discussão profunda de pôr na legislação o que é que vai ficar. Porque, nestes momentos, primeiro ponto de discussão, quem é que de adeptos vai ao futebol? Este. Depois, quem é que se pode fazer o jogo? Arranjar uma bola. Depois, os jogadores. Depois, os árbitros. Primeiro, quem tem que estar no Estado são os adeptos. São essa a razão única que existe no futebol. A verdade do futebol são os seus adeptos. Os comportamentos, os castigos, isso é outra discussão, Ricardo. António, eu não ponho isso em causa. Nós não esta oportunidade. Os adeptos não podem ser passados para trás e não ser respeitados. O futebol é a verdade, a essência do futebol, do jogo. Força, António, concordo totalmente com o que dizes. Concordo totalmente. Eu só tentei fazer ver de que a ideia
de 1/3 da lotação dos estádios não é execuível. Ah, Atenção. mas eu estou Agora, eu nem para concordo mim- nem discordo. António, Depende António, da pronto, discussão, António. percebes? António, a minha primeira Eu opinião respeito no início, profundamente também, não é? no início desta pandemia, a minha opinião foi acabe-se com isto. Precisamente porque futebol sem adeptos não tem significado. Não existe. Essa Não sempre foi a existe. minha opinião. Não há. Agora, se eles arranjaram um problema para servir alguém, Oh, Ricardo. eles estão a servir alguém. Claro, é o que eu estou a Força, dizer. João Paulo. Força, João Paulo. Nós temos Força. que ver uma coisa. Esta merda que eu vou falar português só existe porque alguém decidiu que a primeira liga tinha que ser feita. Mas isso é outra discussão. Não, lá está. Ponto final, parágrafo. Se a primeira E liga quem não é que foi esse alguém? Quem foi? E quem terá sido esse alguém? Ainda um bocado o Rui Pedro tocou no assunto. Quem terá sido esse alguém? O poder económico e agora aquilo que eu nunca tinha assistido no Tu nem futebol, estás a captura política. António, Eu nunca Nem tinha estás assistido a isso. eu vou-te responder ao João Paulo, mas eu respondo que estiga porquê? E eu neste momento ainda não mudei o chip para ir para um café. Não mudei nem para o restaurante. Ainda não mudei. Aquele chipzito ainda não mudou. Sim, sim. E eu vou subscrever um canal para ver o futebol. Não sejas Inácio. Pronto. Mas como ao Ricardo. Não vou voltar longe. Mas estás a entender? Como ao Ricardo. Estás a entender? É que tu vais ter. Por isso é que eu digo, quem é que terá sido o mentor para que se acabe o campeonato à porta fechada? O Rui Pedro há um bocado falou. Vai haver um boom nas adesões. Vai. E eu vou ser um deles. Sim. Mas como Mas- eu, vai haver muitos mais. Olha, Eu também. Mas tu também. viste Eu não vou para um café ver o futebol. Não vou. Não, eu quero ver os jogos. Epá, Mas, Eu quero ver. Precisamente é que a sociedade e a sociedade do futebol é os adeptos têm que ter esta intervenção, esta força, esta coragem de se movimentar para não permitir. Claro. Nós todos já demos na nossa vida lutas neste sentido. Já há bocado falei. Era receitas para as associações, era receitas para as federações. Criou-se 30 por uma linha. Isto foi-se caminhando. No século XXI é que eu nunca acreditei que o poder político ia capturar o futebol. Isto é quando eu Vamos ouvir aqui o João Paulo, que é para. Diz, João, força. O que eu estava há um bocado aqui, em relação aos campeonatos. Porque é que estamos a falar das questões televisivas e eu dava um grande, mas batia palmas na minha janela. Ao ser António Costa e ao ser Fernando Gomes e todos esses que estavam nessa reunião, se dissessem, vai haver as 10 jornadas que faltam, ou 9, e são em canal aberto. E eu ia dizer assim, bravo. Isso eu dizia, pá, não é pelo dinheiro, é porque vamos decidir o campeonato. Em canal aberto. Isso é que eu gostava de ver. Aliás, o Orlando Ribeiro já está a dizer que os preços com jeitinho vão aumentar nos próximos dias. Mas olha, Acredito. eu não corro esse risco, eu não tenho que ver futebol, que o Leixões já não joga mais, por isso. Exatamente. Veja a seguir o resumo. Ó, João Paulo, já agora deixa-me dizer-te isto. Aqueles 185 mil euros que é dinheiro, volto a dizer, para muitos clubes é mais do que iam faturar. Obviamente, acabou por justificar o facto de a maior parte dos clubes da Liga Pro não dizerem nada, certo? É vergonhoso. Os clubes da Liga Pro não dizerem nada por 185 mil euros são os 18 uma vergonha. E eu não me calo por dinheiro. Era o que acabei de faltar. Mas nós temos esse problema porque. Não, E espera pela reunião da manhã. Espera pela reunião da manhã. Quando ficar decidido descidas, tu vais dizer depois se vai cantar. Eu disse aqui na introdução. Não, Portanto, mas vamos chamar malucos hoje, para a semana falamos. Mas isso que faz, eu gosto de começar mesmo maluco. João Paulo, de acordo contigo, a indústria do futebol é mentira, não existe. Não engano isto. Lobbies económicos Não engano. controlam o futebol. O povo, os adeptos, têm que se movimentar, não devem permitir, a começar pelos nossos próprios clubes. Os nossos dirigentes estão lá para nos representar. Quando não se sentirem capazes e competentes, podem-se ir embora. vamos só dizer, João, deixa só enaltecer e com razão, João Pedro Cardoso está a dizer tirar o Feirense do lote dos clubes da Liga Pro, porque sim, é verdade, é o único clube que desde SAD, a única SAD desde o princípio, incluindo na tal reunião de presidentes na Liga, que deixou claro que é contra e que bateu o pé com coragem. Muito bem. É digno de se lhe tirar o chapéu. Muito É bem, digno de se lhe tirar o chapéu. E portanto Sabe o que é temos que vai que enaltecer. Sabes o que é que vai acontecer à Feirense, não sabes?
Não sei. Não, é triste, mas é verdade. Ora, Já muito vai bem. tirar para a terra dele. Vamos fazer aqui o ponto de ordem. Vamos para a vossa última intervenção. Aquilo que querem acrescentar, António Duarte, vamos começar por si. Mais uma vez repito, muito feliz por estar Olha, Remo, eu vou reforçar, porque parece que passou um pouco inclaro, eu vou falar com o meu consórcio 2253, que atribui medalhas, que tira selfies, para que de facto esteja concentrado num senhor que faz comunicação em liberdade, que por acaso se chama Rémulo. Eu vou fazer uma petição, vou ajudar ao Ricardo Monteiro da Silva, ao João Paulo, vamos para a rua, para que no mínimo seja atribuída uma selfie. No mínimo. No mínimo. Muito bem, e é uma boa maneira de Agora é evidente, pá, os adeptos que não desistam, isto é muito sério. Isto é muito sério. Há valores profundos de uma sociedade que não se revê naquilo que estão a decidir por nós, e aquilo que eu faço não é como um apelo, mas como um abraço profundo, porque eu sou um apaixonado por futebol, nós somos apaixonados pelo futebol, que não desistam, que acreditem que a força do futebol continua a ser os adeptos, e se nós quisermos, eles possivelmente não vão fazer aquilo que querem e que lhes apetece. João Paulo, força. Bem, eu agora, só para terminar a nossa conversa, que é sempre boa, e estamos aqui mais uma hora, o que eu apelo a toda a gente é que não subscrevam os canais de televisão premium, que vejam depois os resumos, e quem é sócio e adepto do clube da sua terra, que façam chegar aos seus presidentes as suas ideias, a sua forma de estar, a sua forma de ver isto. Porque tudo o que está a acontecer com as premissas dos nossos presidentes de todos os clubes é muito mau. É muito mau. E somos nós adeptos que aqui 4 tarolas estamos aqui a falar e às vezes as coisas acertam-se. 4, neste caso foi 5, com o António. E depois, passado uma semana, as coisas chamam-nos malucos. Temos acertado sempre. Mas acontece. Então, eu digo, é que façam chegar aos presidentes e não dão o e-mail dos clubes a dizer que não querem futebol à porta fechada, a dizer que os adeptos têm que estar nos estádios, e não dão os sites dos vossos clubes a apelar a essa união. Porque quando os presidentes sentem que os sócios estão contra eles começam a pensar 2 vezes. Ricardo Monteiro da Silva, hoje és tu que rematas para golo. Não, eu vou tentar só terminar. Olha, uma assistência açucarada, por favor. Não, eu vou terminar com uma palavra apenas, que é a palavra que me tem mais gostado de dizer por todas as questões. Primeiro porque é difícil de pronunciar e depois que me revolta profundamente. E é só subserviência. Ora, muito bem, e está tudo dito. Esta semana, pelo menos, o António Duarte vai continuar connosco. Nós vamos fazer por isso, porque para nós é absolutamente fundamental. O Ricardo Silva teve que abandonar, eu já brinquei com isso, não foi uma consulta, como o senhor da TVI que tinha a casa a arder, tinha mesmo, era a sua barbearia cheia de gente e, portanto, teve que ir cortar mais uns cabelos. Hoje de manhã, eu e o Ricardo Monteiro da Silva fomos lá inaugurar o espaço pós-quarentena, e mesmo o João Paulo e o António Duarte estão convidados para passar pela barbearia Bela. Não, o João Paulo e o António Duarte, é metade para cada um. Deixa eu fazer a manutenção. Deixem-me só dizer que agradeço imenso a toda a gente que esteve connosco, porque foi uma participação muito bonita de sócios e adeptos de muitos clubes do futebol português. Vi aqui Praiense, Beira-Mar, Tirsense, Salgueiros, Espinho, Boa Vista, Leixões, com Vitória, educação, Braga. Com educação, com a saber estar, adeptos dos 3 grandes, também dos 3 denominados grandes, que com educação também participaram, deram os seus contributos, e este programa é isto que pretende. Deixem-me eu terminar a título pessoal, dizer que espero, sinceramente, que os 185 mil euros que os clubes da Liga Pro vão receber, sejam para pagar aos seus jogadores, aos seus treinadores e aos seus funcionários, porque isso devia de ser condição sine qua non para aceder ao dinheiro. Pagar às pessoas que fazem o clube. E devia de comprovar isso, devia de comprovar todos os pagamentos que fizeram. Para mim era obrigatório com esta minha opinião, que esse dinheiro sirva para pagar às pessoas que estão a representar a instituição. Terminamos aqui, segunda-feira estamos de volta. Um abraço a todos. Um abraço.